John Pierpont Morgan foi um filantropo, colecionador de arte e maior banqueiro da história. Era filho de Junius Spencer Morgan, fundador da casa J.S. Morgan, em Londres. Filho de banqueiro, nascido em 1837, Morgan, depois de trabalhar com seu pai, fundou seu próprio banco privado em 1871, o J.P. Morgan Company. Sua companhia se tornou um dos principais bancos dos Estados Unidos. Ela era tão poderosa que até mesmo o governo americano o procurou para ajudar com a Depressão de 1895. Na época, os Estados Unidos ainda não contavam com um banco central. Em 1907, quando o pânico acometeu os investidores e pôs em perigo a bolsa de valores e o sistema bancário americano, coube a Morgan, portanto, auxiliá-la na intervenção da crise econômica. J.P. Morgan evitou vários colapsos econômicos, criando planos de emergência para salvar a pele do tio Sam. J.P. Morgan dominou as finanças corporativas e a consolidação industrial durante seu tempo. Em 1892, Morgan arranjou a fusão da Edison General Electric e Thomas Houston Electric Company para formar então a General Electric. Seu nome está na origem da denominação do banco J.P. Morgan Chase, resultante da fusão entre J.P. Morgan Company e o Chase de Manhattan Bank, banco no qual David Rockefeller foi presidente em 1969. Durante o fim do século XIX e mesmo depois do começo do século XX, muitos industriais norte-americanos estiveram nas mãos de grandes líderes empresariais poderosos, especialmente Morgan, que era criticado por criar monopólios, trazendo dificuldades aos concorrentes. Um dos setores dominados pelo maior banqueiro da história foi sem dúvida a indústria do aço. Em 1893, a companhia tornava-se a principal financiadora de estradas de ferro nos Estados Unidos. No início do século XX, em 1901, a J.P. Morgan adquiriu a empresa industrial Andrew Carnegie, o que resultou em uma corporação de mais de 30 empresas para a criação da US Steel. Esta foi a primeira corporação do mundo com valor estimado em $1 bilhão. Deus havia criado o mundo e Morgan o havia reorganizado. Era uma piada contada entre a população americana na época. Alguns anos mais tarde, em 1907, o banco desempenhou um papel fundamental em seu país. Foi o J.P. Morgan quem salvou diversas empresas da falência, socorreu a cidade de Nova York e resgatou a Bolsa de Valores durante o pânico financeiro daquele ano. A instituição já havia se firmado como um dos principais bancos do mundo e daquele momento em diante manteve-se em crescimento constante ao longo dos anos e décadas. O governo americano, preocupado que Morgan tinha criado um monopólio na indústria do aço, entrou com uma ação contra a empresa em 1911. No ano seguinte, Morgan e seus sócios tornavam alvo de investigação no Congresso americano. Morgan foi um grande colecionador de arte, criando uma das mais importantes coleções de sua época. Mais tarde, John Pierpont Morgan doou sua coleção de arte ao Metropolitan Museum of Art e a coleção de trabalhos escritos à Morgan Library. Morgan faleceu em 1913 com 75 anos, deixando sua fortuna de $41,5 bilhões em valores atuais e seus negócios para o filho, John Pierpont Morgan Jr. J.P. Morgan é considerado um dos maiores líderes empresariais americanos, lembrado por ajudar a formar a economia dos Estados Unidos como é hoje. O que achou da história de J.P. Morgan? Escreve nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe seu gostei e se tem interesse por esse tipo de conteúdo, convida a se inscrever em nosso canal.